Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte assunto. Será que um cristão bíblico pode venerar santos? Vamos pensar nisso. Se você crê na Bíblia, se você é um cristão que segue a Bíblia e não segue outras coisas, mas segue a Bíblia, será que você pode venerar santos? Isso inclui até pretensos profetas que dizem que fazem profecia ou isso ou aquilo, né? Que eles se julgam homens santos para os quais você deve recorrer. Então será que devemos fazer isso? Não existe diferença entre venerar santos, né, e procurar profetas para dar profetada para a sua vida. Não existe diferença, tá? Então nós devemos ver o que é na verdade, né, essa veneração de santos, né? Primeiro, a gente entende que venerar santos é idolatria. Por que idolatria? Idolatria é uma palavra que vem especialmente do grego, passando pelo latim, né? Que significa o que você vê, né? O que você vê. E está ligada a ídolo, né? Ídolo vem de eidos ou ídolon, né? Que seria imagem, né? Imagem mental, um fantasma. Inclusive, como diz Aristóteles mesmo, que você cria um fantasma na sua mente das coisas que você quer compreender, né? E é interessante que o ídolo, ele está ligado à imagem, mas uma imagem mental, e não uma imagem física, tá? A imagem física, ou seja, a estátua, ou a foto, ou um vídeo, qualquer coisa que você veja e que use para venerar alguma pessoa, algum santo, ou até um morto, diga-se de passagem, isso não faz diferença. O que faz diferença é a imagem. Você ter uma imagem. Como essa imagem é veiculada, é só a mídia que está transmitindo. Atualmente você está vendo, por exemplo, a minha cara aqui pelo YouTube, uma mídia que envia vídeo pela internet. Você poderia ver uma foto, você até poderia esculpir, se fosse o caso, seria horrível, né? Mas poderiam esculpir, né? Poderia ser feito de várias formas. Ou seja, são apenas representações do que se pensa ser uma imagem que se adora. O que se adora é a imagem, não o objeto, né? É interessante que os idólatras, realmente, alguns pensam que eles adoram o objeto, a estátua, mas não, eles adoram o que a estátua representa, o que aquela imagem representa. Pensar que o idólatra, que alguém que adora imagens que não sejam outras, né, de outras religiões, não é idólatra simplesmente porque adora o que aquela imagem representa e não a imagem, é uma chover no molhado, né? É cachorro correndo atrás do rabo. Porque, na verdade, as outras religiões também não adoram aquele material. Eles podem até atribuir um valor mágico àquele material. Mas esse valor mágico, assim como outros atribuem valores milagrosos a alguns materiais, né, inclusive no cristianismo, esse valor mágico ele é atribuído a um outro ser que está além daquele material ali, percebe? Tanto é que os idólatras têm a mesma figura, a mesma escultura, em vários lugares diferentes, adoram a mesma escultura. Por quê? Porque não é o objeto, e sim a ideia que eles estão adorando, certo? A ideia que aquela imagem evoca. Então podemos entender que idolatria não é você se curvar perante imagens somente, é você imagens de escultura somente, né? Ou fotos ou isso, mas sobre uma ideia de uma imagem, percebe? Deus, ele não tem essa figura, não tem uma imagem, para que você não incorra em idolatria. Você jamais vai incorrer em idolatria se você pensa em Deus, porque ele não tem uma imagem visível, ele não pode ser contemplado pelo homem. Percebe? Então devemos entender que idolatria é você vincular a sua adoração a uma imagem, seja ela de que característica for, né? É interessante também que veneração, alguns usam o termo, né? Veneração para dizer que não estão adorando, mas que estão apenas venerando. A veneração seria um culto de respeito, né? Só que em Êxodo 20 diz que não farás para ti imagem de escultura, nem as prestarás culto para elas. Em outra versão, né, diz que não te encurvarás a elas. Encurvar-se é no sentido de prestar culto mesmo. Só Deus merece culto. Não existem cultos maiores ou cultos menores.
Alguns dizem que tem um culto que é prestado aos santos, outro culto que é prestado a Maria, outro que é prestado a José, e tem um que é só prestado a Deus, né? Dizem isso, né? Não é por aí. O culto é um só, para um Deus só, e não tem competidor, tá? E não tem nem hierarquia. É direto a Deus, tá? Porque Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa, não há hierarquia entre eles, percebe? Então o culto de verdade, ele deve ser prestado somente a Deus e não a santos ou coisas parecidas. Como se alguém vier com você e dizer, existe o culto de hiperdulia, protodolia, dulia e latria, sai essa história fiada. Isso não está na Bíblia, em momento nenhum a Bíblia dá a entender isso. Isso é uma herança pagã que trouxeram do passado, tá? De alguns milênios atrás, né? Então não caia nessa. E devemos imitar os santos, né? Bom, quando é imitar pessoas, você deve imitar aquilo que é bom, não só de santos, mas de qualquer pessoa. Se for teu pai, tua mãe fez uma coisa boa, você tem que imitar ele, certo? Então tem que imitar coisas boas. Se for uma coisa ruim, você não vai imitar, certo? Então, porque uma pessoa é santa e tem que ser venerado, imitado? Não necessariamente. Depende do que ele fez, né? Depende do que fez. Depende se o que ele fez é realmente louvável, é realmente condizente com as escrituras, que às vezes nem condizente com as escrituras a coisa é. Percebe? Então tomemos cuidado com isso. E você pode ver ainda que Paulo, ele fala que ele era imitador de Cristo e recomendava que nós imitássemos a ele. Aí pode-se dizer, você está vendo? Paulo pediu para que imitasse a ele. Tá, mas em que sentido Paulo pediu para que o imitássemos? Ele diz o seguinte lá em 1 Coríntios 10, 32 e 33. Primeiro precisamos entender que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente desorganizada, né? Com sérios problemas. E Paulo teve que chegar ao ponto de falar isso para que os coríntios pelo menos acordassem da sua letargia e até de uma certa apostasia quase, né? Paulo diz o seguinte: portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Por que ele está falando isso aqui? Para portar-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Porque entre os coríntios já existiam aqueles, que um sujeito pelo menos, que se deitava com a mulher do próprio pai. E faziam outras coisas terríveis, que nem entre os gentios se fazia. Então Paulo está falando para eles não fazerem aquilo. E quando ele diz para ser imitadores, é imitadores em comportamento, agir como ele age, ou seja, como eu também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aí no versículo de 1 Coríntios 10, 11, 1 diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ou seja, em última análise, somos imitadores de Cristo, não de Paulo. Percebe? Então você não tem que venerar santos se você é um cristão que acredita na Bíblia. Agora, se você acredita em outras coisas, aí é uma questão sua, você decide. Mas agora, se você acredita na Bíblia, não é isso que devemos fazer. Como é feita a verdadeira adoração, né? A verdadeira adoração, ela é feita em espírito e em verdade. Lá em João 4, 23, Jesus diz o seguinte: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ou seja, se você precisa de uma imagem, se você precisa de algum ponto de contato, que inclusive tem algumas igrejas neopentecostais que fazem isso, né? Fazem pontos de contatos, pontos de luz, não sei o que, fazem amuletozinhos para você usar, é a mesma coisa, e depois vai criticar a outra igreja que faz a adoração a santos, né? Mas está fazendo a mesma coisa, também é idolatria. Aquela igreja que você de repente vai e que te dá uma rosa para você levar para casa, botar atrás da porta, não sei o que, e tudo mais, ou te dá, sei lá, um papel para você levar para casa, para botar dinheiro e para voltar que você vai ser abençoado, isso é idolatria também. Você não deve cair nessa história, tá? Então, na verdade, venerar a santos, adorar a santos, seja o que for, é culto, tá? Se é culto, é idolatria. E também, se você pega um envelopezinho com digamos assim,
a foto da catedral para botar uma oferta e entregar depois, também é idolatria, porque você está venerando a foto da catedral, seja lá de qual for, de qual igreja for. Percebe? Então deve-se tomar muito cuidado com isso, para que não venhamos a venerar ou idolatrar coisas que não convém, né? Então a verdadeira adoração é para aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se você não consegue adorar em espírito e em verdade, você precisa se converter. Você não precisa, na verdade, de um ponto de contato. Você precisa de conversão. Isso que não aconteceu. O Espírito Santo não está no seu coração. Porque se tivesse, você já teria contato direto com Deus. Você não precisaria da imagem. Você não precisaria do ponto de luz, como dizem. Você não precisaria do óleo ungido. Você não precisaria de nada disso. Percebe? Então precisamos direto ter essa ligação com Deus. Quanto ao óleo ungido, né? O óleo ungido, propriamente dito, é um óleo que as pessoas dizem que tem um poder especial. Embora a Bíblia fale do óleo da unção, que você pode ungir com óleos doentes, que é uma forma de conforto às pessoas, porque as pessoas naquele tempo, elas viviam um clima árido, e nesse momento, quando elas chegavam na casa de uma pessoa, elas eram ungidas na testa e nos pés, e aquele óleo era tipo um alívio para o dia a dia. Então, se você usa o óleo simplesmente como um sinal de alívio, de carinho, de cuidado da igreja, tudo bem. Mas se você usa o óleo como se o óleo tivesse poder, aí você está errado, tá? Isso é idolatria também. Agora, existem outros mediadores perante Deus? Geralmente, quando as pessoas veneram santos, elas colocam esses santos como seus mediadores perante Deus. Porque dizem, inclusive, que seriam seres, né, pessoas que estariam num plano melhor perante Deus, estariam mais próximos de Deus, que intercederiam a Maria, que intercederiam a José e que intercederia a Deus, intercederia a Jesus, que intercederia a Deus. Ora, isso não existe, tá? Biblicamente, quando Jesus morreu, uma coisa que aconteceu é que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O que era o véu do templo? O véu do templo tinha uma sala onde ninguém podia entrar. A única coisa que impedia a entrada era um véu, né? E não entrava ali durante um ano, um sacerdote entrava uma vez no ano para prestar sacrifício. Quando aquele véu do templo é rasgado, rasga-se qualquer barreira para chegar até Deus. Veja bem, a barreira não era uma barreira terrível, era só um véu. Qualquer um podia chegar ali à força e passar direto, mas o respeito por aquela barreira era tão grande que ninguém passava. Mas Jesus, ao morrer, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, sozinho, sem mão. E com isso, nós alcançamos acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Por isso, não devemos nos colocar como se tivéssemos outros mediadores, como se agíssemos como pagãos, que têm como mediadores, às vezes, os animais até e coisas parecidas, ou outros seres, ou até demônios, às vezes. Então tome cuidado com isso. Nós devemos, na verdade, fazer a vontade de Deus. Olha o que nos diz 1 Timóteo 2, 5, 7. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto. Paulo falando. Fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Quando Paulo diz que nós devemos ser imitadores dele, é nesse sentido, de aceitar a Cristo como único e suficiente mediador, e também ser pregador do evangelho, não os apóstolos aqui não, e procurar ser doutor, conhecer mais da palavra de Deus. Essa que é a ideia que Paulo está dizendo, sejam meus imitadores nisso. E não nos pecados que ele podia ter, porque Paulo, ele mesmo diz que o bem que quero esse não faço, mas o mal que não quero este faço. Percebe? Paulo diz que ele é pecador. Paulo não diz que ele é superior a ninguém, ele simplesmente queria ser um servo de Deus melhor a cada dia, assim como nós devemos querer ser. Portanto, não devemos cair no erro de idolatrar pessoas pensando que isso vai nos abençoar de uma forma ou de outra. Cuidado com isso. Por fim, evangélicos desprezam as memórias dos mortos. Alguém pode pensar, os evangélicos desprezam as memórias dos mortos, pois não os veneram. Não, nós não os veneramos, porque veneração é culto, né? Como está lá em Êxodo 20, diz que você não deve se prostrar à imagem, você não deve se portar a figura de ninguém.
Você se lembra dos mortos com respeito, né? E às vezes até com alegria, né? Diga-se de passagem, às vezes até com alegria. Por exemplo, quando eu lembro do meu pai, eu não vou lembrar os últimos momentos dele, que ele estava doente. Eu vou lembrar das coisas boas que eu passei com ele, né? Mas eu nem boto foto aqui do meu pai, não que eu não pudesse botar, posso até botar. Mas eu não boto foto dele porque está aqui, está no coração, entendeu? Então, se está no coração, você está pronto para conhecer aquela pessoa, mesmo sem ver a foto, mesmo sem ver alguma imagem. Você não precisa disso. Agora, quando não está no coração, ou seja, quando Deus não está no seu coração, é porque o Espírito Santo não está, porque quando o Espírito Santo está, Deus está no seu coração e, consequentemente, você conseguirá sentir a presença de Deus independentemente de foto, independentemente de escultura, independentemente de qualquer imagem. Porque o que nos conecta a Deus, o Espírito Santo, é nosso coração. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vos deixarei um outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, que vos mostrará o caminho a seguir. Então, a partir do Espírito Santo, nós temos tudo que é necessário para adorar a Deus. Se você não consegue adorar a Deus e não consegue ter essa comunhão com Deus verdadeira, é porque você está precisando encontrar o Espírito Santo. E como se encontra o Espírito Santo? Aceitando a Jesus como Salvador, lendo a Bíblia Sagrada e seguindo a Palavra de Deus. Voltando ainda, os evangélicos não desprezam a memória dos mortos. Assim como os judeus, por exemplo, não desprezavam Abraão, Isaac e Jacó, nós evangélicos também não desprezamos os mártires que morreram muitas vezes na fogueira em prol do Evangelho. Nós valorizamos sim essas pessoas, só que não as colocamos num lugar superior a ninguém. Pelo contrário, elas são como nós, porque o que aconteceu com elas pode acontecer conosco também, se nós formos fiéis, obviamente. Então não devemos idolatrar ninguém, nem valorizar mais a ninguém, simplesmente porque ela tem essa ou aquela condição que pensamos ser superior à nossa. Cuidado com isso. Deus tem um plano muito especial para a sua vida, e eu não estou fazendo nenhuma profetada aqui. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano muito especial para a vida de todas as pessoas. E esse plano especial é a salvação de sua alma. Para você chegar a esse plano, conseguir esse plano, requer que você aceite a Jesus, se converta para que o Espírito Santo venha morar no seu coração e você não precise mais de imagem de escultura, não precise de outro mediador falso, não precise de nada disso, mas entre no caminho que Jesus tem para você. Que Deus o abençoe rica e abundantemente e que a palavra de Deus prospere em sua vida.